Olegário, bem-vindo. Opa! Bem-vindo aqui no APA Show 2024, maior feira de varejo do mundo. Posso falar isso? Opa, a maior feira de varejo de supermercado do mundo e a maior feira de alimentos das Américas. E, com muita honra, estamos aqui com o Olegário Araújo, que eu carinhosamente chamo de Mestre Olegário. Por que mestre, né? Não vou nem falar do passado, porque eu não conheço muito, mas vamos falar de onde ele está hoje. Ele é um dos caras responsáveis pela curadoria de conteúdo deste evento, desta grandiosidade que a gente acabou de mencionar. É uma honra ter você aqui com a gente, seja muito bem-vindo. Uma honra estar com vocês, nessa mente renovada que olhou para os paradigmas do varejo, para muitas coisas, chacoalhou e está fazendo a diferença. Estar aqui com vocês é uma grande honra para mim. Obrigado pelo convite. Muito bom, Leonardo. De verdade, é um enorme prazer ter você aqui hoje. E, cara, o papo aqui é solto e é sobre você. Tá. Então, primeira pergunta, eu queria que você contasse, assim, de uma forma resumida, porque são, né, bons episódios de vida, eu diria. Opa! Cara, como que você chegou aqui? Como você chegou nesse momento atual, dia de hoje, tocando o conteúdo dessa maior feira de supermercado do mundo? Cara, cheguei... Eu creio que pela curiosidade, muita curiosidade de aprender e descobrir o novo, ótimos relacionamentos que fazem parte. Lógico que tem que ter entrega, como em tudo, né? Tem que entregar. Mas eu comecei minha vida justamente voltado dentro de redação de revista. Eu comecei minha vida profissional dentro do supermercado moderno. E eu trabalhava dentro da redação, junto com o jornalista. Depois eu fui para a Abras dentro de redação. Depois que eu fui para a empresa de pesquisa. E sempre contatando. Eu não sabia disso. Curioso. Eu vi isso na Fátima hoje, eu também não sabia. Eu falei, você era da Abras, Fátima. Pois é, trabalhamos juntos, inclusive. Que legal. Então minha vida começou com 15 anos dentro de redação. E o legal de estar dentro da redação, junto com o jornalista, que é uma visão mais generalista, é uma visão do todo. Então você tá ali, por vezes eu tive que ir para campo, fazer o papel de jornalista, embora a minha formação é administração. Eu fui lá preparar matéria, e nos anos 90 eu preparava o conteúdo do congresso da Abras. Caramba. Boa parte do congresso, eu trabalhei lá na Abras por 8 anos, trabalhando ali no conteúdo. Depois que eu fui para a empresa de pesquisa. Como é que foi esse shift, essa mudança? É impactante, né? Mas, de novo, o que me levou, no caso, na época, o GFK, foi para a Indicator. E a Indicator, na época, só fazia pesquisa praticamente de preço, e era um tipo de observação de loja, de material de promoção, dos preços do marketing básico lá. Né? E eu fui para lá por esses relacionamentos que eu já tinha construído ao longo do tempo. Relacionamento é tudo. É tudo. É tudo. Nós somos seres relacionais. Aí de lá eu fui para a Nielsen. Na Nielsen um grande aprendizado, e lá rapidamente também eu tive a oportunidade de me tornar lá um dos porta-vozes de varejo. Então, o fato de ser porta-voz do varejo como a Nielsen, ou seja, responsável falar pelo em nome da Nielsen, e o porta-voz é treinamento de media training mesmo, lembro de uma vez uma entrevista para Jornal da Globo, né? Você tem que treinar e tal. Então, isso foi sempre ampliando muito a minha visão do varejo, no caso especialmente de supermercado. Mas aí me fala um pouco da diferença, porque na Abras ou na APAS você tinha contato com o supermercado, mas imagino que seja um Andro. Na Nielsen, idem. E o que você viu do varejo ao longo dessas duas... Primeiro, era a mesma ótica, ou a ótica era similar? Ou não? Abordagens diferentes, porque em um lugar está numa associação, depois está numa empresa. E o que você viu dessa evolução, dessa fase 1 Olegário para a fase 2 Olegário? É interessante, porque na revista Mercado Moderno eu cuidava do ranking. Você fazia o ranking? Fazia o ranking e outros estudos. Então já tinha uma visão. Quando eu fui para a Abras, o pedido foi assim: Olegário, você está vindo para cá, mas uma das coisas é cuidar do ranking. Só que eu falei, peraí, eu não tenho
para fazer um negócio diferente, eu chamei a Nielsen na época. Não sozinho, claro, com o apoio da diretoria e tal. Aí eu fui ali envolvendo e ampliando isso. E teve um momento muito legal que a gente conduziu. Foi, em 92, pegamos um modelo da UFMI, que é o Food Market Institute, de uma grande pesquisa sobre consumidor. Então, ali ampliou mais a minha visão, que foi um estudo grande que a gente levou no Rio de Janeiro para a convenção da Abras, e também escreveu o livro do supermercado. Então, se eu estava dentro da supermercado moderno, mais focado em estudo, quando eu fui para a Abras, ampliou. Ficou mais generalista, digamos assim. Por outro lado, quando eu fui para a Indicator, que era ali o relacionamento, aí eu foquei muito em gerenciamento de espaço, e ajudou, porque a Indicator representava o software, que era o Apollo, a gerenciamento de espaço, focado em preço e nas variáveis ali do mix max, do market mix do ponto de venda. Então, eu saí de um quadro geral muito grande, essa é a transição dos dois lugares. No primeiro era até mais, na Abras e Super Hiper eu ganhei um pouco mais de foco quando eu estava discutindo o conteúdo, mas ainda era marketing, ranking junto. E quando eu fui para Indicator, gerenciar a área de varejo, era justamente olhar para a questão de preço, das ações no ponto de venda, de monitoramento disso, do tracking do ponto de venda da própria vendida. E em paralelo, é meio que simbiótico, vai? Você tem uma carreira acadêmica extensa, que eu sei, até hoje, pesquisando, tá lá junto com o pessoal da GV, Sim. Que eu acho que é justamente mais ou menos o caminho a rota para você chegar aqui, certo? Foi essa, porque ao finalizar o ciclo na Nielsen, eu queria realizar um sonho, que era fazer meu mestrado. E aí eu fui fazer esse mestrado na FGV. E fazendo meu mestrado, claro, em varejo, escolhi o tema marca própria, modelo. A gente trabalhou um modelo que chama vetores de autorregressão. Quando você analisa assim, quando o varejista faz um investimento, no caso na marca própria, a gente comparou com a marca nacional, qual é esse retorno para ele, qual é o efeito residual da ação. Então era um modelo matemático, né? O meu orientador que trouxe. Então foi muito legal, aprendi muito com esse modelo. E aí, na época, o professor Parente e o Maurício Borgado... Era o Parente, o orientador? Parente. Não era. Era o Leandro Guissoni, junto com o Zamboni. Né? Mas eu estava lá dentro, né? O professor Parente sempre ali, solícito, me apoiando, que a gente já se conhecia. Ele chegou para mim assim, quais são os seus planos? O meu plano é criar uma carreira, ainda não tem um plano definido. Ele falou, então fica aqui com a gente. Falou, você já conhece a APAS, já atendeu a APAS pela Nielsen, né? Vamos trabalhar comigo na curadoria do evento. Que legal. Aí ele me chamou e eu fiquei trabalhando com ele na curadoria do evento. A hora que ele falou, legal, agora você vai assumindo a frente, né? Ele foi se distanciando e eu fui. E agora eu estou no momento que também eu trouxe aí o Arthur, né? O Arthur Mota também, FGV. O Arthur Mota, sim. Né? Que ele agora também está ali. Junto a gente faz essa co-curadoria, né? O trabalho em equipe, que é muito legal, porque a gente se complementa em termos de perfis. Aliás, fica aí o abraço pro pessoal da GV, pro pessoal do SEV, né? Especialmente pro professor Henrique, que foi o primeiro convidado do nosso Pricing Cast. O professor Henrique foi o primeiro convidado do nosso Pricing Cast, e a gente está construindo um monte de coisa com o pessoal. Legal. Cara, você resumiu 30 anos de carreira em... Pois é, em 10 minutos. Mas eu gosto da curiosidade, né? Eu sempre gosto de tema novo. Então, quando eu pego um tema novo, e a minha esposa sempre fala para mim assim, chega para ela, nossa, isso aqui não tá legal. Ela falou, não tem mais novidade, né? Então, assim, eu gosto do desafio e gosto de ver as coisas novas. Por exemplo, fazer a curadoria do congresso da APAS é um grande desafio. Você pega um tema, em cima do tema a gente começa a discutir as trilhas, das trilhas a gente discute o que tem que ir dentro de cada um, começa a escrever a sinopse, depois escreve o título, para depois pensar em palestrante. Então a gente se desafia.
Porque você não passa assim, não tem essa pessoa. Não. A gente pega um tema macro e vai descendo para depois ver que nomes. E isso, claro, vai ser discutido tudo no comitê. Mas desafia a gente o tempo todo. E tem um comitê daí para aprovar? É um comitê do Congresso, em todas as etapas. A gente ainda escreve um e-book depois, né? Bom, pegando tópicos, etc. Então é bem desafiador. Isso para mim é um baita de um desafio, né? Porque, porra, não é agradar gregos e troianos, é gregos, troianos, americanos, russos, é um negócio todo. A gente tá com o Brasil inteiro aqui. Não, mentira, Brasil, cacete. A gente tá com o Brasil, tem América Latina, gente de fora. Tem muita gente aqui. Parabéns, porque é um baita... É um trabalho em equipe. Não, mas eu sei que é um trabalho em equipe, mas eu sei que você também tá na liderança disso. É uma puta responsabilidade. Não, e nós estamos falando, como você começou, né? É o maior evento de supermercados do mundo e o maior evento da área de alimentos das Américas. Então é uma responsabilidade muito grande quando você tem que colocar as pessoas na sala. O que deixa a gente feliz é quando a gente chega, que nem ontem, e falar, deu overbooking. Putz, então acertamos. Problema bom. Problema bom. Acertamos, né? Falando em overbooking, dados de ocupação, eu sei que é um cara data-driven, você é um cara que prega a palavra dos dados nas corporações. Você fez a curadoria do evento, que você está sabendo que está rolando. O que você vê de desafio agora, 2024, nesse aspecto? Na seara, óbvio, pode extrapolar o mais lato que você quiser na resposta, mas o que você está vendo de desafio hoje no varejo, de toda a temática que foi apresentada aí? Coisa legal, coisa nova, coisa que instiga a curiosidade, igual você gosta de comentar. Pois é. Tem algo novo e intangível que eu entendo como grande desafio, que é cultural. Então, nós estamos começando a ver o varejo olhando para a questão cultural e se interessando para discutir isso. Mas por que isso é importante? Porque nós estamos falando o seguinte, os ciclos estão mais curtos em todos os negócios. Eu sempre lembro de uma história que eu gosto muito da minha filha, quando ela estava com 23, agora está com 29, ela falava, pai, eu já sou tia para quem tem 18. E era 5 anos de diferença, né? Só como exemplo dos ciclos. Sim. Então, e hoje você vai ter um turnover muito mais alto no varejo. E o que dá a cola? O que dá a cola está muito ligado à cultura, os valores, a orientação de contratação na base. A dificuldade de reter essas pessoas. Então, está se olhando, a visão está se ampliando. E vem ao encontro do momento, né? Porque, por outro lado, para mim, uma grande, digamos, novidade da reflexão para o varejo. Não que o tema é uma novidade, mas branding. Da marca contratante. Da marca. Que ela tem, hoje, é mais do que ter uma loja. Você tem uma identidade. Senão você não tem quem opere, é tipo isso, né? Porque ele não opera. Então, eu tenho o desafio de ter uma identidade que vai ajudar eu a atrair talentos que eu quero. E eu não, como está mudando muitas equipes, hoje eu estava num bate-papo, antes de um painel, com a Ana Fiorati da Advantage, que trabalha a questão do relacionamento. E ela estava falando que o desafio este ano, mesmo no chamado C-Level, na diretoria, que assim, mudou muita gente, tanto na indústria como no varejo. Mudou de cadeira, mudou de lugar, de empresa. Então ela estava falando desse desafio. Então eu preciso do meu propósito, claro, da minha visão, missão, os valores ali, claro, porque é isso que vai fazer com que as pessoas entendam o momento e possa falar assim, nós queremos chegar lá. Então, é isso que ajuda, porque a rotatividade está alta. Então, eu crio uma identidade como algo que eu estou colocando todo mundo no mesmo barco, que vai estar todo mundo remando na mesma direção. E vem outra coisa do mundo das startups, que é a descentralização do poder. Então, eu dou a grande orientação, mas aí vai eu descentralizar também. A grande orientação, ela é um guidebook, ela é um livro para o processo decisório acontecer de forma descentralizada. Se as pessoas têm clareza de qual que é o ponto A, qual que é o ponto B, o que a gente tem de trajeto, se isso está desenhado, você consegue tomar decisão por conta, né? Você consegue operar. O problema, mas eu acho que o problema está bem aí mesmo. Esse é o ponto.
Porque isso, eu acho que em muitas empresas não foi sequer criado. O negócio foi acontecendo, foi tomando corpo, tomando corpo, tomando corpo, tomando corpo. E quando o varejista se depara, ele, porra, tá com 20 lojas, tá faturando não sei quantos milhões de reais já, e já foi, né? Foi. Então, e eu estou moderando aqui, além da curadoria, o auditório de estratégia visionária. Então, uma brincadeira que eu estava falando assim, brincadeira não, né? Falando muito sério, assim, vocês já ouviram falar na ambidestria? Então, a liderança no varejo tem que ser ambidestra. O que na nossa realidade aqui? Olhar para o curto prazo e fazer acontecer, porque a gente sabe que o varejo é nervoso, mas ao mesmo tempo ter a capacidade de olhar para frente e falar, como é que eu vou chegar lá? E planejar isso. Então, eu diria que essa é uma novidade, gestão de marca, porque vai me criar identidade para atrair talentos, de um lado, e também para eu criar uma identidade e eu manter uma relevância para os meus clientes. Porque aí eu sei, olha, eu me identifico com isso, eu me proponho isso. O brand awareness, né? Da mesma forma que Exatamente. a gente discute isso muito como empresa e como startup tecnologia, porque especialmente as vagas de tecnologia, cara, elas passaram por uma hype fodida agora. Então, assim, é mesmo. Salário subindo, 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 subindo. O cara que ontem ele era desenvolvedor júnior, foi contratado para ser desenvolvedor pleno, e aí amanhã já viu. Cara, uma loucura. Oferta e demanda pura, né? Sim. E aí você, pô, tem que trabalhar na marca, retenção, cultura, tal, tal, tal. Varejo é a mesma coisa. E aí a gente tem essa discussão, e ao mesmo tempo, um ponto que a gente se depara muito, eu acho que você concorda, cara, mão de obra especializada é uma dificuldade. Nossa. Porque aqui a gente está falando de um setor tradicional, ou seja, home office não existe, né? Só que você tem um varejo que fatura centenas de milhões de reais no interior de não sei aonde, e esse cara, ele precisa de um cara técnico de tecnologia também. Ele precisa de um cara técnico de pricing também. Com certeza. E não tem. Não tem. E não tem. E tem outro desafio, Como né? é que resolve? Aliás, um spoiler aqui, né? Aliás, eu vou fazer spoiler da Infoprice, né? Que é esse curso de preço como algo, de precificação como algo sensacional. Adorei a iniciativa, né? Por que que isso eu acho importante? Porque quando a gente fala na marca, a gente começa a discutir posicionamento da marca. O que eu quero ser para quem? E a precificação estratégica, quando você tem essa orientação da empresa, essa clareza do papel da categoria, como eu atrelo isso com a precificação, né, e trabalho essas grandes linhas e seguia as pessoas, eu dou mais autonomia para o dia a dia. E meço. E aprendo com isso. Eu dou agilidade para o negócio, porque eu também preciso ter agilidade. E ter clareza da marca, por quê? Porque eu preciso ter uma estratégia que eu estou pensando no cash, no atacado por autosserviço, o atacarejo. Eu vou ter uma estratégia que vai ser diferente quando eu estou pensando no empório. Eu vou ter uma estratégia diferente quando eu estou olhando para o e-commerce, em termos de como eu atuo. E eu também vou ter o supermercado tradicional, digamos assim. A questão é que eu preciso ter uma identidade no todo coerente, porque eu estou atendendo o Paulo em diferentes ocasiões de consumo. Mas é o Paulo. Mas é o Paulo. Eu preciso ter uma coerência em tudo isso. Inclusive quando eu estou falando da precificação, como eu me posiciono em sortimento, em preço. Aliás, esse curso, essa ideia lá atrás, eu lembro que a gente falou algumas vezes, depois, olha, com aquele cara ali que a gente falava. Não boceja, Matheus. A gente tem que falar com ele para você fazer parte também, cara, porque tanto isso com a Abras que a gente tá. Eu não posso dar esse spoiler, foda-se. Com a Abras que a gente vai fazer agora. Eu tô falando baixinho, eu não sei porquê, né? Deixa eu ir pro ar, Matheus. O lançamento daquela Abras em ação. Mas, cara, o que eu acredito é na educação para o mercado todo. É importantíssimo. Porque é muito interessante que você está me trazendo, que eu estava vindo para cá e eu recebi uma ligação. É uma empresa que está se organizando, se reorganizando, na verdade. Então ela já tem pricing do lado, está estruturando o gerenciamento por categorias.
E aí a pessoa me ligou, ligaram, me ajuda a entender uma situação? Porque a gente já começa a discutir a quantidade, não é? Aí eu lembrei para ele de que eu ouvi do profissional de e-commerce. Falei, legal, eu não sei o que eu faço na empresa mais. Isso eu ouvi um depoimento. Pessoa, sério, eu não decido o que eu coloco no sortimento, porque quem decide é GC. Eu não decido quantidade, porque eu tenho uma pessoa na área de logística, demanda, que define quantidade. Eu não defino preço, porque é price. Eu não defino o que acontece na loja, porque as ações promocionais, que está com trade. Né? Nesse caso, não estava debaixo do comercial. Tá? Tô curioso para ouvir o final. Boa reflexão. Então, ele foi trazendo, eu falei, o que eu faço? Eu acabei fazendo uma mentoria com ele, eu falei, cara, você é o maestro. Você é o cara que tem uma visão da tendência, de um lado, né, do que está acontecendo lá na ponta, o que está mudando, etc. Pega isso via indústria e você tem que perpassar toda a estrutura e chegar no resultado. Porque no fim do dia você tem que entregar resultado. Ou seja, rentabilidade. Então, quando eu olho para isso, eu falo, você é um profissional tipo T. O que é um profissional tipo T? Ele é generalista aqui, esse maestro. Porque o maestro, ele não precisa tocar todos os instrumentos, ter habilidade com todos os instrumentos. Mas ele precisa saber o momento certo. Sim. Conectar ali a conta. Então ele olha de ponta a ponta, certo? Mas ele é bom numa coisa, ele comanda ali todo mundo. Cara, mas isso é perfeito. E ele é o especialista. Né? Agora, ele é o maestro ou ele pode ser... Ele tem que combinar de ser um membro de uma banda de jazz? O que você acha? Cara, na verdade, a primeira coisa que me veio foi o seguinte: hoje a gente vê, não só no nosso segmento, tá? Mas de outras empresas, startups e tal, uma resistência muito forte do gerente responsável, do diretor responsável, por conta de, pô, o cara vai tirar meu emprego. Uhum. Esse que é o meu papo hoje. O cara vai tirar meu emprego. Não, porra! Você vai ser o cérebro por trás, você vai ser o cara que vai chancelar. Estratégia. Você vai ter a governança, a gente vai tirar o trabalho braçal. Isso, que operacional. Tempo. Exato. A gente vai tirar esse trabalho. Mas você vai ter que colocar a cabeça para funcionar. A gente vai te dar espaço, inclusive, para colocar a cabeça para funcionar. Mas esse é o ponto. Por isso que eu concordo e compartilho com a questão da educação, que é ter um lado de reflexão junto com ela. Vamos para a realidade do varejo. Nós estamos falando de seres humanos, que eu tenho um profundo respeito e tenho que honrar a história desses profissionais, porque muitos deles começaram ali na loja, depositou o estoque, caixa, e foram para a matriz. No geral, o desenvolvimento desse profissional foi muito pela observação de chefe, de colegas, e ele foi crescendo. Merece todo respeito, inteligentíssimo. Né? Mas, por vezes, ele, diante da dinâmica do varejo, ele não teve a oportunidade de parar, do ponto de vista conceitual, e entender. E isso, ao longo dos anos, só foi sendo fortalecido. Quando tudo muda, pelo menos conversando com alguns, o que eu sinto? É como se estivesse perdendo a identidade. E ninguém chegou para ele seguinte e falou, bom, esse aqui você vai deixar de fazer. O que você vai pôr no lugar? O que eu espero de você? Então tem um papel da liderança do varejo de falar, olha, esse aqui é operacional, né? Você não vai fazer mais. Por outro lado, você vai estar aqui mais estratégico olhando para isso. E aí, de novo, volta o papel da liderança das empresas de conhecimento está permitindo que essas pessoas tenham acesso. Uhum. E que habilidades relacionais ela precisa para interagir com uma área de price. Relacional. Tem que investir no colaborador também, né? Exatamente. Que habilidades técnicas que essa pessoa precisa para ter um diálogo com alguém de price. E, claro, obviamente, a mesma coisa quando estiver conversando com a indústria. Então, nós estamos falando que a liderança precisa ter uma atenção no desenvolvimento, porque não é mais só aquele sair fazendo. Nós estamos falando que esse mundo está mais complexo.
nós estamos saindo de eu tomar decisões por uma média simples, média aritmética, porque eu comprava para todas as lojas, depois eu falei o seguinte, eu tenho 10 lojas, põe 100 para cada uma. Não, já não é mais, eu tenho no mínimo cluster. E se lembrar do Lee Peterson na NEF, ele foi ao extremo e falou o seguinte, cada loja é uma flagship, ou seja, tem que tratar cada loja como única. Porra, em toda a teoria literária só que aí só não é porque tem uma dificuldade Na operacional para ser. É, para ser. Mas teoricamente é. Hoje, como está todo mundo praticamente não, praticamente é. no mesmo nível, como é que eu vou me diferenciar? Então, esse profissional precisa aí incorporar novas habilidades. E veio um ponto que o Caio Camargo comentou aqui também ontem, ele virou e falou assim, cara, a geração que tá de saída precisa entender que ou ela, né, aí já sou eu abstraindo um pouco também na fala, mas ou você profissionaliza a gestão do mercado, ou se você planeja uma sucessão familiar, é uma sucessão. Você não tem que virar para sua linha sucessória e falar essas merda aqui que eu não gosto, não acredito, vai tocar essa porra aqui. Vai fazer, é isso, vai fazer a área de não sei o que lá. Tipo, ocupação de tempo. Não. E no final essa galera, puta entropia, gasta energia pra caralho e não toma nada que vai ser aprovado depois. Sabe que eu disse, eu estava dando lá no auditório de estratégia visionária. E o primeiro dia foi governança. Então teve um lado sucessão familiar. Depois eu me lembro muito de uma frase que vai muito ao encontro do que você está falando, do José Koch, né, que é o CEO do Grupo Koch, quando ele falou o seguinte, encare os problemas de frente. Porque se você não resolver hoje, amanhã eles voltam maior. E vai ser mais desafiador ainda. E tem muito a ver com isso. Quando se fala da sucessão, de preparar as pessoas, primeiro, a nova geração quer ou não? Que critérios que eu vou estabelecer? Não adianta querer encaixar aquele jogo de criança, né? Querer encaixar o triângulo no quadrado. Não adianta. Não vai, né? Não vai rolar. Então assim, que habilidades ou que competências relacionais e técnicas, estratégicas, essa pessoa precisa ter? Como é que nós vamos formar essa pessoa? Tá? E assim, lembrando, essa pessoa não vai ser uma cópia do fundador. Ela vai ter a própria característica dela. Então é aceitar também que, assim, se tudo mudou, então por que não vai ter que ser diferente? É desafiador? É desafiador. Mas é essencial. Não vai ter futuro se não, a gente não entender que tem novas demandas em todos os lugares hoje. Né? E assim, eu acho esse assunto matador porque, cara, tem um monte de dificuldade, problema técnico a se resolver. E um monte de solução técnica, empresa especializada técnica. Gente, mas tudo passa por um processo cultural, por um processo de estratégia. Tem que ter quem banque essa decisão lá dentro. Sim. Né? E essa clareza, né, ela tem que ser estimulada. Às vezes não vai existir. Aí, porque por vezes bate no ego. Então, essa foi uma outra discussão que a gente teve. A gente teve lá um painel de conselho consultivo. Eu faço parte do conselho, auditoria também. Que a gente fala o seguinte: primeiro, as pessoas hoje que estão na liderança ter a humildade de assumir que não dá para acompanhar tudo, é humanamente impossível. E que também querer desenvolver tudo, e também não dá para ignorar o novo. Então, o conselho consultivo é trazer esse novo no momento que está discutindo a estratégia da empresa, está discutindo o futuro da empresa, e absolvendo isso e promovendo as transformações necessárias. Né? E, lógico, fazendo isso fluir dentro da organização. A informação tem um papel essencial para esse diálogo. Né? Para a gente fazer um wrap-up aqui. E aí eu não vou abrir a pergunta, porque a gente falou bastante do tema cultura. Sim. Que é o mindset, né? Tem que mudar a mentalidade. Esse é o desafio. Para a gente dar uma mensagem para os varejistas. A gente não, você. A gente. Estamos aqui junto, você está convivendo. E aí você vai olhar, corta para 3. Falando de cultura, que dica que você dá para o setor supermercadista? A dica que eu dou é o seguinte:
assente que nós não temos todas as respostas. Então, para isso, aceitar a pluralidade de ideias dentro do grupo, entendendo que o conflito é só o novo querendo nascer. Então, eu preciso criar um ambiente dentro da empresa que permita as pessoas manifestarem sinceramente. Porque a partir daí, de um bom debate, se tiver um ambiente de, vamos chamar assim, de segurança psicológica, para ela falar o que pensa, vai ter ideias novas que vai permitir a empresa inovar. Mas passa por criar primeiro esse ambiente. Depois, incorporar novas ferramentas que são essenciais para o negócio. Então, não dá mais para assim, eu acho, não tem mais espaço para sempre foi assim. Essas são algumas crenças, vamos dizer assim, limitantes, que não permitem ter uma mentalidade de crescimento. Crescer ou ter um negócio perene ao longo do tempo é trazer novas ideias. Trazer uma nova cultura, construir uma nova cultura que permite, por exemplo, discutir uma estratégia de precificação que não está na cabeça, mas está orientada ali por dados, onde a gente olha, mede, aprende. Não por acaso a gente vive um momento chamado lifelong learning, que é um aprendizado contínuo. Eu aprendo e, em cima desse aprendizado, vou ali experimentando, adquirindo novos conhecimentos, e nesses experimentos eu vou tornando esse conhecimento que a gente chama de explícito, ou seja, compartilhado. Não está dentro da cabeça de um, mas faz parte da organização, com mede, para poder ter clareza de onde nós estamos, aonde que nós queremos chegar, e lembrando que esse planejamento, ele não é um trilho, é uma trilha. Então a gente vai ali e vai aprendendo no dia a dia, né, a construir esse caminho. É a jornada. Mas a liderança precisa ter essa cabeça mais aberta de aceitar o novo. Eu acho que o maior desafio é aceitar o novo. Cara, eu gostei muito dessa frase. Você falou assim, ó, o conflito é só o novo querendo nascer. Como aí foi para esse nasceu? Mas para pensar, figura de linguagem, português, quando uma coisa é difícil, dramática, a galera não fala, isso aqui é um parto. Por outro lado, o parto é o ciclo da vida, né? A permissão do novo entrar. E é isso. Não é legal, é turbulência. É turbulência. Mas precisa ir para lá, né? A água vai para lá. Você me fez lembrar do Sócrates. Tem um princípio que chama de maêutica. Maêutica porque a mãe do Sócrates era parteira. Né? E ele usou essa metáfora que era muito interessante. Que ele falava, atribuído a ele, né? Claro, né? Mas é atribuído a ele o seguinte, assim, por que você faz perguntas? Porque a resposta está dentro de cada um. Né? Agora, se não tiver lá a resposta, é que nem minha mãe que é parteira, não vai, o filho não vai nascer. Né? Se não tiver grávida, não vai nascer. Né? Então, como é que a gente cria isso com a educação? Né? Essa é a essência do processo. Por que eu estou falando isso? Porque na medida que eu descentralizo, eu preciso acreditar e confiar que a minha equipe que está lá no dia a dia tem ótimas ideias para trazer. Eu só preciso criar as condições para eles ter voz. E eles vão ter ideias ruins também. Mas faz parte do processo. Que isso tem que fluir. Exato. Tem que nascer. Né? Porque eles estão ali, no meio de tudo isso, vai, como diz os mineiros, né? Tem que fazer um tororó de parpite. Né? Não, é porque brainstorming, tá? É muito. Tororó de parpite. Então, vamos lá, vamos discutir, vamos trocar ponto de vista, porque um ponto de vista é a vista a partir de um ponto. É o cara da loja que tem uma visão, é o cara do pricing que vai ter outra, é o cara do marketing. Cada um está olhando de uma perspectiva. É que nem olhar para o número 9, né? Dependendo do ângulo é 6, dependendo do ângulo é 9. Agora, quando eu coloco todos juntos, a gente vai entender a perspectiva do outro. Sim. Né? Vai ter esse conflito, mas todo mundo, no fundo, está querendo o melhor resultado. Mas a gente vai, tá bom, o que é melhor? Porque uma frase que eu aprendi muito, que eu gosto muito, que é do Fábio Camparini, que ele fala assim, a melhor eficiência local não é a melhor global. Ou seja, não é a melhor para a empresa. Então, assim, como cada área trabalha em equipe, entendendo os desafios do outro
entendendo que nós somos interdependentes, eu tenho que ter uma área de price, não tem nem dúvida que tem que ter. Mas como é que ela trabalha para entregar o melhor resultado com a área de marketing? De acordo com uma estratégia, com uma clareza que está entendendo do mercado. Então, eu preciso entender essa interdependência, que o outro não está querendo me ferrar no negócio, ele está ali para somar. Mas é a conexão, né? É. E aí a gente acaba aqui hoje com um tororó de muita ideia boa. Um tororó de palpite. Um tororó de muita ideia boa do mestre Olegário. Valeu, Olegário, muito obrigado. Obrigado vocês aí pelo convite. Parabéns mais uma vez aí pela organização. Obrigado por estar aqui com a gente, é uma honra de verdade. O Renan, a minha também está aqui com você. Vamos. Admiro a Infoprice. Me trabalha. A Infoprice não existe, de seres humanos que fazem a Infoprice acontecer, né, com a liderança aí, por exemplo, em tua, né, nesse caminho aí. Parabéns. Obrigado, viu?